Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. A despedida de solteira arruinou minha amizade. Este é um desabafo longo. Eu sou a dama de honra e organizei um fim de semana com a noiva, suas madrinhas e algumas amigas dela, totalizando 10 pessoas. Nenhuma das garotas, incluindo eu mesma, são amigas umas das outras além da noiva. Eu tive muita dificuldade para organizar esse evento porque no grupo de chat ninguém respondia, e fui deixada na mão para a maioria das decisões. Eventualmente, as mesmas duas garotas começaram a ajudar. Cerca de um mês atrás, criamos um grupo de chat com apenas nós três para resolver os detalhes de última hora da viagem, já que somos as únicas três realmente envolvidas no planejamento. Desde o início, a noiva disse que não queria se envolver no planejamento de forma alguma, tenha isso em mente. De qualquer forma, o fim de semana chega, e a noiva acaba me ignorando na maior parte do tempo, só passando tempo com suas outras amigas. Até agora, eu não recebi nenhum agradecimento ou obrigada por parte dela em relação ao planejamento. Além disso, tenha em mente que todas gastaram cerca de $1.500 no Airbnb, atividades, etc., enquanto a noiva não pagou por nada. O último dia chega e as coisas estão tensas. Eu passei a maior parte do tempo com as duas outras garotas do grupo de chat porque realmente foram as únicas com quem me aproximei mais. Durante o fim de semana da despedida de solteira, usamos o grupo de chat apenas uma vez para organizar uma surpresa que tínhamos preparado para a noiva, decorações, área para tirar fotos, uma mesa cheia de queijos e carnes, um bolo feito sob medida e drinks personalizados para a noiva, todos os quais ela ignorou completamente quando viu. Na última noite, as outras garotas foram convidadas para a casa de um jogador de hóquei aposentado, e o táxi custava $100 só de ida. Levando em consideração o custo e que não era realmente o meu estilo, eu disse que ficaria para trás, e as outras duas garotas que eu estava com a maior parte do tempo também decidiram ficar. No dia seguinte, quando estávamos arrumando as coisas para ir embora, o clima estava tenso, ninguém nos olhava ou falava conosco. Eu era a única com uma caminhonete, e as outras garotas enfiaram todas as suas coisas no meu carro, então não havia espaço para ninguém viajar comigo de volta para casa, que era uma viagem de 8 horas. Chegamos em casa, nos encontramos na casa da noiva e descarregamos minha caminhonete. Quando eu estava saindo da garagem, a noiva correu até meu carro e disse: "Quero ver seu celular e as mensagens do grupo de chat com nomes das duas outras garotas." Eu disse não, isso é realmente desconfortável e é uma invasão de privacidade delas. Ela disse que estava bem e foi embora sem dizer mais nada enquanto eu saía. Pelo que eu coletei e posso inferir, provavelmente parecia que eu e as outras duas garotas formamos um clique. No entanto, eu pessoalmente conversei muito com todas as outras garotas, mas estava sendo ignorada pela noiva. Estou totalmente perdida. Somos adultas e ela me pediu para compartilhar minhas mensagens do grupo de garotas que ela me pediu para interagir e organizar sua despedida de solteira. E agora ela está preocupada que tenhamos nos tornado amigas sem ela, isso é algo que me foi dito explicitamente. Eu quero sair do casamento pela forma terrível como fui tratada, ela tem sido uma péssima amiga, e pedir para ver minhas mensagens foi um ponto de ruptura para mim. Edição. Para aqueles que estão perguntando, ela queria ver o chat porque disse que está insegura sobre eu conversar com as outras garotas sobre ela, então ela quer ver o que está em nosso grupo de chat. Eu absolutamente não tinha nada a esconder, não há nada naquele grupo de chat. Mas eu disse não e disse a ela que ela pode perguntar às outras duas garotas e então pode ver porque são as mensagens delas também. Foi mais uma questão de princípio, eu não acho que você tem posse de seus amigos e deve ser permitido ver todas as suas mensagens porque está inseguro sobre eles serem amigos. Além disso, ela não tinha falado comigo durante todo o fim de semana e eu estava me sentindo muito ignorada. Ela teve muitas oportunidades para me pedir para dar uma volta com ela e conversar sobre isso, mas em vez disso esperou até eu estar saindo da garagem dela, na frente de todas as outras madrinhas, exceto as outras duas do grupo de chat que já tinham ido embora. Também tenha em mente que foi depois de cerca de 8 horas de viagem e eu estava morta de cansaço e querendo ir para casa, então de qualquer maneira eu não iria sentar e ter uma conversa. Eu também não entendi qual seria o propósito de ver um grupo de chat. Nós três estávamos lá pessoalmente o fim de semana inteiro. Se quiséssemos falar da noiva, não estaríamos mandando mensagens de texto sobre isso. E por último, a razão pela qual tivemos esse grupo de chat foi para planejar a despedida de solteira porque nenhuma das amigas dela jamais respondeu e as coisas precisavam ser feitas, e a noiva disse explicitamente várias e várias vezes que não queria envolvimento no planejamento. Atualização.
O casamento foi ontem, eu não fui e não falei com a noiva desde que disse a ela que estava desistindo do casamento 2 meses atrás. Outra madrinha também desistiu. A terceira garota mencionada na postagem original foi, mas disse que se arrependeu de não ter desistido. A noiva ficou brava com ela por várias outras coisas sem importância nos dias anteriores ao casamento. Descobri através da outra madrinha que desistiu que a noiva estava falando de mim pelas costas durante o ano que antecedeu a despedida de solteira e tinha planos de me ignorar completamente e me cortar após o casamento. Tenha em mente que ela me escolheu para ser sua dama de honra. A grande lição aprendida é ouvir sua intuição e fazer o que é melhor para você. Os avós da minha filha querem a custódia dela. Para um pouco de contexto, eu, 31, conheci Beth, 30, quando estávamos no ensino médio. Nos tornamos amigos rapidamente e nos víamos todos os dias. Fazíamos tudo juntos e fizemos um pacto para sempre nos ajudarmos. Como ela me ajudaria a conversar com as garotas e eu garantiria que ela estivesse segura nos bares. Ela era a pessoa mais gentil que eu conhecia e era minha pessoa. Quando estávamos na faculdade, Beth engravidou de Jenny, 7, com seu namorado na época. Ela estava animada no começo, mas seus pais e o pai da criança eram contra ela ter o bebê. Beth permaneceu firme em sua decisão de mantê-lo. Por causa disso, o pai de Jenny a abandonou, dizendo que não estava pronto para ser pai e nunca mais voltou, e seus pais a expulsaram de casa e disseram para ela não voltar. Foi uma época muito difícil, mas eu disse a ela que nunca deixaria, então nos mudamos juntos e decidimos fazer isso juntos, assim como tudo mais que fazíamos. O dia em que Jenny nasceu foi provavelmente o melhor dia da minha vida. Eu nunca esquecerei a primeira vez que vi os olhos daquela garota e, mesmo que ela não fosse minha, senti que era dela. Eu era tio dela até ela começar a me chamar de pai, o que levamos como uma brincadeira. Mas realmente nunca a impedimos. Nossa pequena família era fora do comum, mas era nossa. Há 2 meses, Beth morreu em um acidente de carro. Foi o pior dia da minha vida. Beth e eu nunca estivemos juntos, mas ela era minha alma gêmea, minha melhor metade, minha tudo. Ela foi a melhor mãe e pessoa que já conheci. Ainda não consigo descrever completamente como me sinto. Imediatamente, me tornei o guardião legal de Jenny. Tem sido difícil me adaptar a ser apenas eu, e estou tão perdido, mas quero fazer o melhor por Jenny. O que me traz até ontem à noite, quando os pais de Beth apareceram na minha porta querendo ver Jenny. Eles querem fazer parte da vida de Jenny e se arrependem do que fizeram com Beth, o que eu entendo completamente. Mas ontem à noite eles me disseram que acham melhor que eles tenham a guarda legal de Jenny porque são família de verdade. Eles não tinham se envolvido na vida de Jenny nem um pouco antes disso e a conheceram pela primeira vez no funeral de Beth. Eu não sabia o que dizer e disse a eles para saírem, o que os deixou irritados, e eles me disseram que querem continuar conversando sobre isso ou vão me levar ao tribunal. Estou tão ansioso a noite toda e não consigo dormir. Tenho pesquisado na internet para ver se é possível que eles a levem assim, do nada. Ela é minha filha e eu sou a família que ela sempre conheceu. Beth e eu nunca realmente discutimos a legalidade do meu papel, porque eu era apenas o pai dela, simples assim. Mas talvez devêssemos ter falado sobre isso. Não sei a quem recorrer ou o que fazer. Nunca pensei que faria nada disso sozinho. Estou apenas assustado e sinto muito a falta de Beth. A atualização. Peço desculpas por ter demorado tanto e por nunca ter atualizado. Depois de postar aquele tópico no ano passado, li os comentários, fiz minhas anotações e, francamente, acabei esquecendo disso. Tinha a intenção de voltar e atualizar, mas não achei que houvesse o suficiente para dizer, e então isso saiu da minha mente. Tive coisas mais importantes para fazer, ajudando minha filha a se ajustar e apenas tentando me manter são. Mas depois do aniversário da morte da Beth, juntamente com as notícias que compartilharei abaixo, lembrei e me senti muito mal. Então peço desculpas por não ter voltado. Antes de dar minha atualização, gostaria de esclarecer algumas coisas. Não moramos nos Estados Unidos. Os pais da Beth, vamos chamá-los de Mary e Larry, são católicos devotos e não suportaram que ela tivesse relações fora do casamento, especialmente desde que o pai de Jenny se excluiu da equação. Foi por isso que eles expulsaram a Beth. Eu tenho sido o copai da Jenny durante toda a sua vida e contribuí com 50% de tudo. Estou comprometido em proporcionar uma boa vida para essa garota. Meus pais sempre foram solidários e desempenharam um papel fundamental em todo esse problema. Eles viam a Beth como uma filha e veem a Jenny como uma neta. É bom tê-los.
Eu sempre fui rotulado como um cuidador em seus registros escolares. Eu assegurei quando ela nasceu. Aniversários, sua pequena formatura no jardim de infância, sua primeira viagem à Disney, tenho fotos de tudo. Não há nenhuma com a Mary ou o Laurie nelas. A Beth jogou fora de propósito tudo o que tinha deles, não que ela tivesse muito para começar. Eu estava namorando alguém na época em que tudo começou, mas percebi que não tinha capacidade emocional para ser bom para ela, e eu precisava mostrar estabilidade na minha vida doméstica. Ela entendeu e terminamos respeitosamente. Talvez nos reconectemos algum dia. Mas minha vida amorosa não é minha prioridade. Conversei com a Jenny sobre a situação e, desde o início, ela entendeu o que eles são para ela. Partiu meu coração ouvi-la dizer, por que eles fizeram isso com a mamãe? A Jenny e eu estamos em terapia agora. Embora eu não esteja 100%, sei que tenho que ser forte por ela. Mas aqui está a atualização. Depois de ler seus comentários, fiz exatamente como alguns de vocês disseram. Falei com a escola dela e contei o que estava acontecendo. Conheço a equipe lá há anos, minha mãe é orientadora escolar, e eles foram muito compreensivos com a morte da Beth. De qualquer forma, eu disse a eles que apenas eu poderia buscá-la na escola. Felizmente, os avós nunca tentaram nada como levá-la. Eles não tiveram permissão para passar tempo com ou perto dela. E isso foi a pedido da Jenny. Respeito o que ela quer. Eles enviaram presentes de Natal e aniversário para ela, mas eu os escondi. Eu não sabia se aceitar algo deles prejudicaria a situação. Eu ainda não dei a ela. Já faz tanto tempo que não tenho certeza se vou fazer isso a essa altura. Depois do meu post, falei com alguns advogados na cidade. Honestamente gastei muito dinheiro com isso, mas valeu muito a pena. A Beth tinha um testamento e pediu que a Jenny fosse cuidada por mim após a morte dela. Ela nunca me contou isso e eu ainda não entendo exatamente isso, mas foi uma surpresa muito feliz. Meu advogado honrou isso e me ajudou. Eu fiz um empréstimo, mas a dívida valeu a pena. Compilei tudo o que pude. Fotos, autorizações, correspondência escolar boba, tudo. Os avós tentaram lutar contra mim o tempo todo, ligaram para os serviços sociais e conversaram com todos os meus vizinhos, tentando encontrar qualquer coisa possível para provar que eu era um mau pai. Foi brutal e perturbador, acho que nunca vou me recuperar do último ano. Eu poderia lidar com os ataques à minha pessoa e com eles escrutinando tudo que já fiz como se a Mary e o Laurie sempre se importassem. No entanto, em abril, quando a Jenny entrou na conversa e foi questionada com perguntas terríveis sobre mim, não pude deixar de insistir. Parte de mim está envergonhada e envergonhada por ter implorado. Na reunião, depois que a Jenny saiu da sala, tudo o que consegui fazer foi chorar. Eu disse algo como, por favor, eu imploro a vocês. Pensem na Jenny aqui. Tirem você e eu da equação. Tirem o que vocês fizeram com a Beth da equação. A Jenny não merece isso. Pensem nela. Por favor. Se vocês querem compensar a Beth, como dizem, pensem no que é melhor para a Jenny. Eu a amei por toda a vida dela. Eu estive lá. Eu a segurei. Ela é tudo para mim. Eu sei que vocês têm arrependimento. Sejam bons agora. Amem a Beth agora. Respeitem os desejos dela. Por favor. A próxima parte é provavelmente anticlímax, mas vocês podem acreditar que funcionou? O Laurie olhou para as mãos dele com o que só posso descrever como vergonha e pediu para falar com um advogado em particular. Quando voltei, o Laurie admitiu que eles cometeram um erro todos esses anos e que até a morte da Beth ele não percebeu isso. Ele estava cansado de lutar. A Mary não parecia muito feliz, mas eles desistiram de tudo. Desde então, não tivemos mais contato. Acho que a culpa é profunda. Mas as boas notícias. No mês passado, tornou-se oficial. Agora sou legalmente o pai da Jenny, eu estava trabalhando na adoção desde o Natal. Não consigo começar a descrever o quanto isso me deixa feliz. A Jenny está melhorando e aos poucos voltando ao seu eu brilhante habitual. Mas consigo ver momentos em que ela se fecha, como se a tristeza a dominasse. Isso me preocupa, mas estamos trabalhando com um terapeuta nisso. Ainda sinto falta da Beth e vou sentir falta dela todos os dias da minha vida. Tudo o que posso fazer para honrá-la é garantir que a Jenny tenha um lar e seja amada sem medida. Vou contar a Jenny sobre a mãe dela e como, toda vez que ela sorri, vejo a Beth. Obrigado por todas as mensagens e comentários. Peço desculpas por não ter respondido a eles antes. Obrigado pelo seu apoio e pela sua fé em mim.
Significa muito ser apoiado, mesmo que por algumas pessoas no vazio da internet. Eu sou a babaca por desativar as redes sociais da minha sobrinha quando ela se recusou a fazer um curso de segurança na internet? Tenho a custódia da filha da minha irmã, uma garota de 13 anos. Ela atingiu a idade suficiente para ter redes sociais há alguns meses e permiti que ela criasse perfis em seu aniversário. Disse que a condição era que ela deixasse suas contas privadas e só aceitasse solicitações de amizade de pessoas que ela conhecesse. Ela me mostrou suas contas, que estavam configuradas como privadas, então eu acreditei nela. Também a segui, para que eu pudesse ver o que ela estava postando, o que ela concordou. Há algumas semanas, decidi verificar seu perfil, pois não tinha visto uma de suas postagens por um tempo, apesar de ela estar sempre lá. Está público, não privado, então ela alterou suas configurações, e não estou mais a seguindo. Estou assumindo que fui parcialmente bloqueada, pois ainda consigo ver seu perfil. No entanto, a parte que mais me preocupou foi a sua biografia. Ela tem sua data de nascimento completa, nome completo, nome da cidade, etnia, outras informações sobre ela e fotos dela e de suas amigas usando uniformes escolares, com o brasão da escola visível. Eu disse a ela porque isso era um problema, mas ela respondeu que não era um problema. Eu disse a ela que tinha duas opções: fazer um curso de segurança na internet ou desativar todos os seus perfis. Ela escolheu a primeira opção. Paguei por um curso curto, estimado em 4 horas para ser concluído. Levou alguns dias, momento em que ela me disse que tinha feito o curso e passado com notas altas, até me mostrou o certificado que dizia que ela passou. Esperei um dia, verifiquei seu perfil e estava exatamente igual, exceto que estava bloqueado, e tive que usar a navegação anônima para ver. Também verifiquei o site do curso e dizia que você, ou seja, o usuário, gastou 17 minutos no curso. Foi a gota d'água, então disse a ela para desativar tudo, e coloquei um software no PC, que usei para bloquear as redes sociais. Não posso fazer muito em relação aos aplicativos no celular dela, mas é algo. Ela contou à minha mãe o que fiz, e minha mãe está indignada. Diz que eu não tinha o direito de tirar suas redes sociais, que devo reativá-las e pedir desculpas por ser paranoica e controladora e deixar que ela faça suas próprias escolhas sobre sua segurança pessoal. Eu disse que ela tem 13 anos e não tem noção de segurança na internet, ela pode ter as redes sociais de volta quando entender como qualquer aspecto da segurança online funciona. Minha mãe acha isso injusto e que mudei os objetivos depois que ela concluiu o curso, mas não há como ela ter concluído um curso de 4 horas em menos de 20 minutos. Minha mãe diz que ela tem 13 anos, não é uma criança pequena, e eu preciso confiar que ela sabe o que está fazendo. Eu disse que ela tem que conquistar essa confiança primeiro, e minha mãe novamente me acusou de mudar os objetivos e disse que ela completar o curso deveria ter conquistado essa confiança. Edição. Para esclarecer, isso se trata mais do meu conflito com minha mãe e suas acusações de que estou sendo controladora. Não espero que ninguém chame uma garota de 13 anos de idiota. Além disso, para esclarecer algumas coisas, sou uma mulher. A mãe da minha sobrinha é minha irmã mais velha. Minha irmã e o pai da minha sobrinha não estão envolvidos na vida dela, é por isso que tenho a guarda exclusiva e a adotei legalmente. A mãe que mencionei acima é minha mãe, que também é a avó da minha sobrinha. Atualização. Passaram-se alguns dias. Li todos os comentários no meu post original e vi todos os seus comentários, especialmente as partes sobre minha sobrinha provavelmente não confiar em mim depois disso. Sentei minha sobrinha uma última vez. Falei com ela novamente sobre todas as informações que ela queria adicionar, tentando explicar novamente por que era uma má ideia colocar seu nome completo, data de nascimento, localização, etc., online. Ela ainda não acreditava que isso pudesse ser perigoso. Então perguntei a ela que informações exatamente ela queria colocar. Ela me disse. Eu pesquisei no Google. A primeira página de resultados era toda sobre ela, ou minha irmã, sua mãe, ou eu. Mostrava o site da escola dela, pois ela foi mencionada no boletim. Seu nome completo também revelou seu número de telefone pessoal e um site com detalhes sobre a adoção. Em seguida, mostrei a ela o que estava vinculado ao meu nome, apesar da minha presença muito cuidadosa nas redes sociais. Os resultados incluíam um site de verificação de antecedentes que listava todos os meus nomes anteriores, meu número, meu endereço, onde moramos atualmente, e mais informações atrás de um pagamento. Agora ela entende completamente o que eu estava tentando dizer a ela. Trabalhamos em um novo acordo. Ela pode ter redes sociais, mas, em vez de todas as informações que ela queria adicionar, só pode colocar seu signo astrológico e que é menor de idade. Ela pode fornecer uma localização, mas deve ser apenas o nosso condado, não a nossa cidade. Seu perfil estará privado e ela só pode se conectar com pessoas que conhece pessoalmente.
eu a seguirei de uma conta falsa, para que os amigos dela não vejam a tia dela na lista de amigos. Essas restrições diminuirão com o tempo. Se ela fizer algo para estragar isso, tudo será desativado novamente, e nem vamos discutir o tópico das redes sociais até que ela tenha 15 anos. Quanto à minha mãe, liguei para ela e disse para ela recuar. Disse que tenho a custódia da minha sobrinha, então tomo as decisões, e minha mãe não pode tornar isso mais difícil para mim. Se ela realmente achasse que minha sobrinha colocando seu nome completo, data de nascimento, localização, etc., online fosse seguro, ela é uma idiota, e isso me deixa irritada porque as únicas vezes que ouço falar dela é para dizer que estou fazendo algo errado, quando ela mesma teve a chance de adotar minha sobrinha e recusou. Minha mãe basicamente disse que não pode acreditar que eu a trate assim e que eu não deveria esperar ouvir algo dela por um tempo. Alguém roubou 25 mil de mim e isso acabou custando $500 mil a ele. Alguns antecedentes. Eu estava casada com um homem muito obsessivo-compulsivo e pragmático. Por exemplo, para ele, um grande gesto romântico tinha sido me deixar sozinha por 24 horas no hospital logo após o nascimento do nosso filho, para que ele pudesse pagar contas e cortar a grama. 20 anos depois, eu entendo que ele realmente expressava amor dessa forma. Mas essa é outra história. Eu estava desesperadamente precisando de contato físico porque ele nunca me tocava, a menos que quisesse sexo, muito sem graça, e também nunca me beijava. A história não é sobre ele, é apenas um preâmbulo. Então, eu me divorciei dele, não apenas por causa do que foi mencionado acima, saiba que me sentia sozinha e não amada nesse relacionamento. Eu apenas escrevi sobre isso para explicar meu estado de espírito quando conheci essa outra pessoa que chamaremos de PS. PS era o oposto total, ele estava muito em sintonia com suas emoções, ele era muito intenso, isso será importante depois. Ele realmente expressava o amor da forma que eu achava que precisava. Em nosso primeiro encontro, a garçonete perguntou quanto tempo estávamos juntos, já que ele estava tão envolvido comigo e me tocando. Ele me fazia sentir incrível. Ele tinha uma casa enorme e um estilo de vida bastante extravagante, então eu assumi que ele estava realmente bem de vida. Ele me disse que era dono de um lava-rápido e de uma empresa de marketing por telefone. Avançando um pouco, nesse ponto nós estávamos namorando há cerca de 1 ano, e ele tinha acabado de me pedir, e ao meu filho, para morar com ele. Eu não estava 100% certa, mas ele preparou o quarto para o meu filho mesmo assim. À medida que comecei a passar mais tempo em sua casa, ainda mantendo a minha, também comecei a perceber comportamentos estranhos. Ele ficaria acordado a noite toda, mas dormiria durante o dia. Também ouvi algumas ligações telefônicas em que ele dizia às pessoas que deviam dinheiro e precisavam pagar, mas as conversas não condiziam com um lava-rápido ou uma empresa de marketing por telefone. Em certo momento, ele me disse que estava tendo problemas financeiros, disse que grandes clientes estavam atrasados no pagamento e que isso estava colocando em risco o pagamento de sua casa. Então, eu, tola que fui, ofereci ajuda. Estou perdendo uma parte dessa história porque começou comigo oferecendo ajuda com a casa, já que estávamos lá com frequência, ainda tinha minha casa, mas acabou comigo emprestando a ele 25 mil. Não consigo me lembrar desse progresso. O empréstimo deveria ser por 3 semanas, ele disse. Eu teria tudo de volta em 3 semanas. 3 semanas. Esses 25 mil dólares vieram das minhas economias de aposentadoria e dinheiro para a faculdade do meu filho, então tive que pagar uma multa para acessá-lo. Também foi dinheiro que levei 10 anos para economizar. Esse dinheiro era muito importante para mim. Durante essas 3 semanas, saí para beber com meus amigos, e o encontrei em um encontro com outra mulher. Vi ele beijando outra mulher. Não disse nada, fui para a casa dele, peguei minhas coisas e fui embora. De qualquer forma, pensei que ele seria um adulto e ainda me reembolsaria os 25 mil ao final dessas 3 semanas. Grande erro. Alguém que conhecia me disse que estava feliz por eu ter ido embora e começou a me contar sobre ele, disse que o PS era um viciado em drogas, por isso ele era tão intenso e tão emotivo. Isso também explicava os padrões de sono noturnos erráticos, mas o golpe final foi quando ele me disse que o PS também era um golpista. Um especialista em fraudar pessoas mais velhas por telefone, sua suposta empresa de marketing por telefone. No início, eu não estava certa se acreditava nisso, mas depois pedaços do que eu tinha ouvido nos últimos anos começaram a fazer sentido, e percebi que era tudo verdade. Voltaremos a isso mais tarde. Tentei de várias maneiras diferentes recuperar meu dinheiro, nenhuma funcionou,
eu estava no limite, e como estava no meu ano pós-divórcio, e logo após a crise econômica de 2008 a 2009 também, eu estava pobre pra caramba. Então, aqui está o que eu fiz. Primeiro, ele me deu acesso para pagar contas online, não para suas contas bancárias, mas para seus e-mails, então consegui investigar todas as suas contas com a mesma senha. Imprimi e capturei telas de todas as informações relacionadas a dinheiro. Encontrei provas de que ele estava realmente enganando pessoas e descobri as pessoas com quem trabalhava, e até o nome da pessoa na Western Union que facilitava a transferência de dinheiro. Descobri que ele era um criminoso organizado. Também descobri que ele fazia isso entre os Estados Unidos e o Canadá. Comecei a preparar o ataque 1. Ataque 1. Então, imprimi a foto dele e a foto de todos que trabalhavam com ele para enganar as pessoas e deixei centenas de panfletos no bairro dele. Também liguei para a linha direta de prevenção a crimes financeiros tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos e dei detalhes muito específicos e nomes. Saiba que mesmo que ele tivesse me devolvido o dinheiro, isso vai contra os meus valores fundamentais e eu teria feito a mesma coisa de qualquer maneira. Nesse ponto, eu estava preparando o ataque 2 também. Ataque 2. Fui burra ao emprestar dinheiro para ele, mas pelo menos fiz do jeito certo, escrevi um cheque, não fiz em dinheiro, queria ter provas apenas por precaução. No cheque, eu tinha escrito que era um empréstimo, obrigado, juíza Judy, por essa dica. Como ele não me pagou de volta, preparei uma fatura e enviei para mim mesma de seu e-mail hackeado. Quando chegou a hora de fazer minha declaração de imposto de renda, registrei os 25 mil como despesa usando essa fatura. Tenho muitos freelancers, incluí ele como um deles. E passou. Não me pergunte como consegui o número do seguro social dele, não consigo me lembrar, mas acabei tendo acesso a ele e denunciei ele para o IRS por sonegação de renda. Mais tarde descobri que o IRS começou a investigá-lo por impostos não pagos, ouvi dizer que ele teve que pagar 38% de impostos sobre os 25 mil dólares, além de pagar uma multa de 20% por não declarar renda. Neste ponto, eu estava satisfeita, imaginei que 9.500 dólares em impostos mais 5 mil dólares em multas fossem 50% do que ele me devia, pelo menos ele não escapou impune. Mas lembre-se de que eu disse no cheque que era um empréstimo. Então eu o levei ao tribunal e ganhei, ele nem apareceu, então ele tem que me reembolsar os 25 mil dólares completos, mais as taxas judiciais, mais o que ele deve ao IRS, então são 39.500 dólares que ele deveria pagar por não me reembolsar os 25 mil. Até hoje, eu ainda não vi um centavo, mas o resto da história vale a pena. No começo, pensei que a ligação que fiz para a prevenção de crimes financeiros não teve efeito, bem, agora é a cereja do bolo. O que eu não sabia na época é que o IRS se juntaria à divisão de fraudes por fio e examinaria tudo o que ele fazia. Eles não conseguiram pegá-lo na fraude por fio, mas e como a casa que ele tinha não condizia com o dinheiro que ele estava declarando, eles o pegaram por evasão fiscal e deram a ele um prazo certo para pagar os impostos. Ouvi dizer que foram apenas 3 meses, mas não sei se é preciso. Eles pegaram ele tão bem que acabaram congelando suas contas, e ele perdeu sua casa. O banco a retomou. E a dívida dele com o IRS ainda está aberta. Não estamos nos Estados Unidos, então ele não irá para a prisão por isso, no entanto. Mas os meus 25 mil dólares que ele não queria pagar acabaram custando a ele mais de $500 mil. E como você não pode pedir falência por uma dívida com o governo, estou feliz em te dizer que aos 40 anos ele teve que se mudar de volta para a casa dos pais e pedir assistência social, e provavelmente estará pagando por isso pelo resto de sua vida. Essa história ainda não está terminada. Acabei de saber que ele agora tem um emprego como porteiro no prédio de apartamentos dos pais, então vou entrar em contato com o tribunal para que o dinheiro que ele me deve seja descontado diretamente de seu salário. A coisa é que ele não faz ideia de que eu sou a culpada por toda a sua má sorte e recentemente me mandou uma mensagem dizendo que sente minha falta, que eu era um anjo para ele e que lamenta o que fez. Bem, não eu, perdedor, não eu. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite, pessoal.